Galera, limites notáveis hoje. O terror de muita gente, 12º ano. Hoje eu vou começar com o limite notável do seno, que eu considero que é um dos mais fáceis, porque agora estamos entrando em funções trigonométricas. Lembrando que os outros limites notáveis têm a ver com as funções exponenciais e logarítmicas. Portanto, quando a gente for estudar um pouco mais sobre essas funções, a gente vai ver esses limites. Então, aqui eu trouxe três exercícios. Aqui com os três exercícios, o primeiro é o limite quando x tende para zero de seno de 2x sobre x. O segundo já envolve uma tangente, o limite quando x tende para zero de tangente de x sobre x. E o último é limite quando x tende para π sobre 3 de seno de x menos π sobre 3 sobre π sobre 3 menos x. Então, eu vou resolver aqui com calma, um por um. Para começar, a gente tem que lembrar que o limite notável do seno, ele é assim. Limite, quando y tende para zero, pode ser um x também tendendo para zero, de seno de x, desse y, sobre o y. E isso tudo aqui é igual a 1. Então, quando a gente resolve esses limites notáveis envolvendo o seno, o nosso objetivo vai chegar a essa forma aqui final, limite quando y tende para zero de seno de y sobre y, porque aí a gente pode substituir tudo isso aqui pelo 1. E aí a gente só consegue sempre chegar a um resultado. Então, aqui na primeira, nós temos que limite quando x tende para zero de seno de 2x sobre x. Então, a gente olha aqui, a gente vê que aqui em cima a gente não tem aquele x. Para a gente poder aplicar essa fórmula, a gente teria que ter um x aqui, certo? Ou um 2x. Porque se a gente tem um 2x aqui, esse 2x é a mesma coisa que esse 2x, certo? Então, nós podemos fazer uma mudança de variável que eu já vou apresentar aqui para vocês. Então, o nosso objetivo primeiro é transformar essa parte aqui de baixo nisso daqui que está dentro do parênteses. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Limite, quando x tende para zero, de seno de 2x sobre x. E aí, eu divido por 2. Eu vou dividir tudo isso aqui por 2. E como eu dividi por 2, eu tenho que multiplicar por 2, certo? Eu faço uma coisa, eu tenho que fazer também a outra coisa. Eu multiplico, eu divido, eu multiplico. Então, eu dividi e multipliquei por 2, porque agora sim, aqui embaixo vai ficar sendo igual a 2x, certo? Então, isso é igual a limite, quando x tende para zero, de 2 seno de 2x sobre 2x. Pronto, a gente olha aqui, temos que o seno de 2x sobre 2x. Isso daqui tá quase igual a isso aqui, certo? A única coisa que tem um problema é tem esse 2 aqui. E quando a gente tem um número aqui multiplicando aqui na frente, a gente pode passar ele aqui para frente do limite, porque, como sabemos, 2 é uma constante, certo? Então, a gente pode dividir esse limite sendo limite quando x tende para zero de 2 vezes limite quando x tende para zero disso aqui. E limite de uma constante é a própria constante. Então, eu já posso tirar essa constante aqui desse limite. Portanto, eu escrevo 2 limite quando x tende para zero de seno de 2x sobre 2x. E agora que a gente não pode fazer mais nada, é obrigatório no exame, pelo menos, a gente escrever a mudança de variável que a gente vai fazer aqui. E a mudança de variável é o seguinte: x tende para zero, como está dito aqui. Logo, 2x vai tender também para zero, certo? Se x tende para zero, 2x também vai tender para zero. Então, a gente transforma, a gente muda a variável. A gente fala que o y é igual a 2x, logo, o y também vai tender a zero, certo? Então, agora, quando eu escrever o meu limite, ao invés de eu colocar x, eu vou colocar o y. E onde tiver 2x, por exemplo, aqui, eu vou colocar y. Então, fica limite, 2 limites quando y tende para zero, de seno de y sobre y. E agora eu cheguei àquele caso, o limite notável do seno, e isso tudo aqui é igual a 1. Portanto, eu posso escrever que isso é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, o resultado desse limite todo é igual a 2. Agora, passando aqui para o segundo, que é o limite da tangente de x sobre x. Então, quando a gente vê a tangente, como eu já ensinei aqui, tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x. Então, é isso que eu escrevo. Limite quando x tende para zero de seno de x sobre cosseno de x sobre x. E agora, aqui é sobre 1, né? Claro. Eu posso multiplicar esse de cima pelo de baixo, e o de baixo, que seria 1, vezes o seno. Eu inverto.
Então, isso aqui vai ficar igual a limite, quando x tende para zero, de seno de x sobre x cosseno de x. E aí a gente olha isso aqui, o que a gente observa? Que nós temos aqui aquele limite notável, certo? Seno de x sobre x. Então, o nosso objetivo aqui é separar isso daí, o seno de x sobre x, do que resta, do cosseno de x. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende para zero, de seno de x sobre x, vezes o limite, quando x tende para zero, de 1 sobre cosseno de x, que foi o que sobrou ali, certo? 1 sobre cosseno de x. Se a gente multiplicar isso aqui, vai dar seno de x sobre x cosseno de x. E aqui é o limite notável. Aqui nós não temos um y, temos um x, não tem problema. Isso aqui é igual a 1, que o limite notável diz que o limite quando x tende para zero de seno de x sobre x é igual a 1. Então, eu posso substituir isso aqui por 1. E aqui, a gente vai substituir o x por zero para ver o que dá. Vezes 1 sobre cosseno de zero. E como a gente sabe, o cosseno de zero é igual a 1. Isso tem que estar na cabeça. Cosseno de zero é igual a 1. Então, ficaria 1 vezes 1, que é igual a 1. E passando agora por último, nós temos limite quando x tende para π sobre 3 de seno de x menos π sobre 3 sobre π sobre 3 menos x. Então, aqui nós temos uma coisa que a gente não tinha nos outros. Nos outros, a gente viu que todos os limites eram quando x tendia para zero. E aqui, como a gente pode observar, o x tende para π sobre 3. Então, a gente vai ter que fazer uma mudança de variável de primeira. Talvez a gente poderia simplificar alguma coisa aqui se fosse outro exercício, mas nesse a gente tem que fazer a mudança de variável logo no início. Então, o que eu escrevo? Escrevo aqui a mudança de variável, MV. X tende para π sobre 3, que é o que está dito ali no exercício. Então, se x tende para π sobre 3, x menos π sobre 3 vai tender para zero. Então, eu escrevo que x menos π sobre 3 vai tender para zero. É como se fosse que aqui a gente poderia usar como se fosse um igual. X igual a π sobre 3. Logo, x menos π sobre 3 igual a zero, certo? Então, mas aqui é uma setinha. Então, x tende para π sobre 3, x menos π sobre 3 tende para zero. Então, se x menos π sobre 3 tende para zero, nós vamos fazer que x menos π sobre 3 é igual a um y. Então, esse y é igual a x menos π sobre 3, logo o y vai tender para zero. E agora nós vamos escrever nosso limite com esse y. Limite quando y tende para zero, certo? De seno de x menos π sobre 3, como a gente viu aqui, x menos π sobre 3 é igual ao y. Então, nós botamos seno de y sobre, e aqui que está. Aqui não está o x menos π sobre 3. Aqui está π sobre 3 menos x. Então, a gente não pode colocar um y aqui, porque está ao contrário, certo? Não é a mesma coisa que x menos π sobre 3. O que a gente pode fazer para transformar isso daqui no x menos π sobre 3? Nós podemos colocar esse menos que está aqui em evidência. Então, nós escrevemos que isso é igual a menos, e aí nós botamos, para ficar menos x, tem que ser x, certo? Menos com x, menos com mais dá menos, então fica menos x, e para ficar mais π sobre 3, tem que ter um menos aqui na frente, então fica menos π sobre 3. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Menos x mais π sobre 3, igual. E nós sabemos que x menos π sobre 3 é igual ao y. Então, isso fica igual ao limite quando y tende para zero de seno de y menos y, certo? E aqui a gente ainda não está naquele formato que a gente aprendeu, naquela forma. O que tem aqui de mais é um menos aqui embaixo, certo? Nós temos um menos 1 multiplicando pelo y. Então, como esse menos 1 é uma constante também, nós vamos tirar essa constante do limite. Porque se a gente separasse, seria limite de uma constante que é a própria constante. O menos, lembrando que o menos não é só o menos aqui, é menos 1 vezes y. Então, nós podemos tirar esse menos 1, esse menos, do limite e botar aqui na frente. Então, fica menos limite quando y tende para zero de seno de y sobre y. E agora sim, nós estamos naquele formato, seno de y sobre y. Então, agora nós podemos aplicar. Isso vai ser igual a menos, e aqui é 1. Portanto, menos vezes 1, que vai dar
menos 1. Então, esse último limite deu menos 1. Então, galera, é isso. Os limites notáveis na parte do seno não é tão complicado assim. A gente sempre tem que lembrar de fazer aquela mudança de variável quando o x não tende para zero, quando o x tende para π sobre 3, para mais infinito e assim vai. E lembrando aqui a fórmula é limite quando x, y tende para zero de seno de y sobre y. Lembrando que no exame é obrigatório fazer a mudança de variável, senão a gente pode perder alguns pontos. E lembrando também que no formulário estão todas essas fórmulas dos limites notáveis. Então, você não precisa decorar isso, mas é claro que você vai ter que estudar muito para não ter nenhum problema ao fazer esses limites. Então, espero que tenha ficado claro todos esses limites. Lembrando também que quando aparecer uma tangente, você pode transformá-la em seno de x sobre cosseno de x, e depois você resolve, você separa o seno com o cosseno, não tem problema. E é isso. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Valeu!